Saudações pessoal, registro 28 aí. Tivemos alguns problemas no registro 27, né? A câmera estava piscando, ela continua piscando, certo? Mas eu acho que agora está piscando menos, não sei. E a iluminação estava meio ruim porque eu estava filmando contra a luz, né? Hoje então eu mudei a configuração aqui para ver. E aí o registro de hoje é sobre Alters, no caso eu estou finalizando ele. Finalizando em que sentido? Eu estou dando por encerrado a parte de desenvolvimento. Talvez eu continue testando para ver se tem algum problema ou outro, né, para a gente tentar organizar. Mas de modo geral eu estou bem satisfeito com o jogo, então hoje eu vim apresentar a versão mais atual do jogo, que é que ele está ficando pronto, digamos assim. Eu acho que a partir de agora é só algum developer, né, para ajustar alguma coisa. Talvez o sistema de pontuação eu mude no decorrer do tempo, né, eu tenho algumas ideias aí, mas vamos ver como é que fica. Então hoje é um dia para apresentar esse jogo, certo? E aí vamos seguir aqui um roteirinho para eu não me perder. Basicamente, né, eu acho que eu já falei isso em vários momentos aqui do vídeo não, do blog, né? E Alters é um jogo competitivo que foi inspirado, entre aspas, né, no Dr. Pine Test, que era cooperativo. Eu quis fazer uma versão competitiva do jogo. Ele vai de 3 a 8 jogadores, não é possível jogar de 2 porque é um jogo de votação e se for 2 jogadores, né, um acerta, o outro erra, fica um negócio meio estranho. Então é de 3 a 8, sendo que assim é um range muito grande, né? Cabem 5 tipos de, né, quantidade de jogadores aí, e eu acho que isso é um grande benefício do jogo, né? Ele dura em torno de 30 minutos, eu trabalhei muito para chegar nessa duração, porque ele já chegou a durar quase uma hora, passando de uma hora, e eu acho que para o estilo de jogo não é válido porque ele é um party game, certo? A ideia do jogo é que cada jogador representa uma identidade de uma mesma pessoa, por isso que o nome do jogo é Alters. Alters nada mais é do que o alter ego, né? Então cada jogador é um alter, na verdade, né? E, assim, não sei se eu estou pisando num terreno meio estranho, mas a ideia que eu tive de tema é que está sendo realizado um tratamento, né, com essas identidades, para que apenas uma fique presente, né? Então, no caso, para curar, né, a múltipla identidade, resolver, né? E basicamente quem vai ser essa identidade é aquela que entende melhor os outros e que é compreendida melhor pelos outros. Então é só um tema para dar algum sabor para o jogo, até porque eu uso aqui, ó, cartas de Rorschach, né, aquelas de mancha de Rorschach. Então a ideia é que esse tema fizesse sentido com essas manchas. E eu acho que é um tema que atrai, né? Então eu resolvi usar ele aí. Beleza? Então vamos começar a explicação do jogo, né? Primeiro, para preparar o jogo, o que é que você vai precisar? Vai precisar de 6 fichas, no caso de 3 jogadores, então o dobro de, não é ficha, né? O dobro de formas para a quantidade de jogador. Então vamos supor que é uma mesa com 3 jogadores, ó, o amarelo, o preto e o vermelho, certo? E aí a gente vai ter essas 6 fichas aleatórias aqui. Tem várias, né, para você usar numa partida. Se você jogar com 8 jogadores, serão 16, né? Então é bastante ficha que tem aí, bastante tipo de formato diferente, certo? Depois que feito isso, você vai distribuir para cada jogador meio que um kit. Cada jogador ele vai ter 8 cartas de votação, certo? Com valores de 1 a 8 na cor dele, certo? Isso aqui funciona em estilo Dixit. 3 cartas de habilidades. Aqui vai ter uma iniciativa, uma habilidade. Eu já vou mostrar, né, como é que cada carta funciona. 3 cartas de mancha. Essa aqui são as manchas de Rorschach, né? E uma folha de papel. O jogo é de desenho, certo? E a ideia vai ser como, né? Dada essa preparação aqui de componentes, você não vai usar tudo na partida. O jogo se dá em 2 rodadas. E nessas 2 rodadas você vai ter um par de cartas. Isso é, uma carta dessa com uma carta dessa. Então você recebe 3 para poder escolher. Eu vou mostrar aqui, vamos supor que eu sou jogador amarelo, vou mostrar aqui minha mão. Eu tenho aqui 21, 14, 19 e eu tenho algumas habilidades. Isso aqui são habilidades que eu vou ter para desenhar. Porque quando eu vou desenhar, eu posso desenhar até 5 formas da que eu escolhi, né? E eu vou ter 2 formas na primeira rodada. E aí, dependendo da habilidade, eu posso fazer coisas distintas. Então, por exemplo, esse aqui, ó, permite que eu desenhe além das 5 formas, eu desenhe 2 retas. Esse aqui, ó, além das 5 formas, eu desenho 2 curvas. E esse aqui eu posso fazer formas incompletas. Então, por exemplo, se eu pegar esse ovo, essa elipse aí, eu posso fazer ela pela metade, feito um C, feito um, né? Ou então só um arcozinho dela. Então dá mais opções para a pessoa, né, usar isso aqui. Por isso que o número é mais elevado. Quanto mais elevado, mais poderosa é a habilidade, certo? Consequentemente, quanto mais elevado, mais tarde você vai escolher a sua forma para desenhar. Então você tem que ter algum cuidado com isso. E eu olho essas cartas aqui e eu olho a minha mão também de manchas, certo? Porque eu tenho que escolher manchas
que façam sentido com a minha habilidade. Por exemplo, eu tenho a habilidade de curva aqui. Talvez a habilidade de curva sirva bem para essa carta aqui, né? Para essa daqui, ó. Talvez essa de reta, ó, sirva bem para essa daqui, ó. Tem 4 retonas aqui, né? Então talvez eu possa me beneficiar disso, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher essas duas aqui e essas duas aqui, certo? O resto eu descarto. Então isso aqui sai do jogo, nunca mais vai ser visto por ninguém, certo? Sai mesmo da partida. Os outros jogadores fazem a mesma coisa, eles vão ter também um conjuntinho, né? De 2 cartas de mancha e 2 cartas de habilidade. Né? E aí você vai fazer o quê? Você vai escolher e parear essas cartas. Então eu quero essa aqui com essa aqui, ó, e essa aqui com essa aqui. Beleza? Feito isso, você vai usar o par que tem a maior iniciativa na primeira rodada e o par que tem a menor iniciativa na segunda rodada, certo? E aí então isso aqui vai ser o que eu vou usar para a primeira rodada. Eu vou deixar separado aqui, ó. Isso aqui eu vou usar só na segunda rodada. Esse vídeo eu só vou explicar uma rodada e como as coisas mudam para a segunda rodada. Então eu vou jogar isso aqui fora. Fora não, né? Eu vou deixar aqui do lado. Beleza? E aí com isso aqui a pessoa vai fazer um desenho. Mas aí antes de fazer isso, todo mundo fez isso, certo? Então cada jogador vai ter aqui, ó, um parzinho desse. Cada jogador tem um par. Aqui tá fora da tela, deixa eu botar aqui para cima, só para vocês verem. E aí cada jogador vai ter um par desse para a primeira rodada. E aí exibe-se apenas as iniciativas, certo? Então essa fase aí de escolha, eu dei até uns nomezinhos para as fases. Essa fase de você escolher as formas vai ser a fase de seleção, certo? Então cada jogador revela a sua carta. Vou botar aqui orientado para a câmera. Então quem começa a escolher é esse camarada aqui, ó, porque ele tem um menor número, ó, a iniciativa mais antes, né, digamos assim. A primeira iniciativa, né, vai do 0 ao 23, certo? São 24 cartas, então ele vai começar. Aí ele escolhe uma peça. Digamos que ele escolheu essa aqui, certo? Aí esse aqui vai rolar um draft, né? Sendo que o draft vai ser invertido, isto é, ele é o primeiro a escolher, mas ele também vai ser o último a escolher, porque vai dar a volta na mesa, né? E vai voltar no sentido contrário. Estilo Catan, né? Vários outros jogos usam esse esquema aí para meio que balancear as coisas. Sagrados também, né? Então aí depois dele vem esse jogador aqui ele vai querer essa daqui, e aí eu vou querer essa daqui. E aí eu volto ao contrário, o que é vantajoso para mim, né? Porque eu já escolhi opa, então eu quero esse aqui, ó. Que esse aqui já vai me ajudar muito a fazer meu desenho lá. Aí esse outro jogador escolhe antes, entre essas duas formas ele vai querer essa aqui, e esse outro ficou com essa aqui, certo? Isso é a fase de seleção. Todo mundo fez aí, então todo mundo vai ter nesse momento, ó, 2 formatos, uma carta de habilidade, uma carta de mancha e uma folha para desenhar e as fichas para votar aqui, né? As cartas para votação. Beleza? Isso aí foi a fase de seleção. Aí vem a fase de expressão. A fase de expressão onde você vai desenhar. O que é que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, eu vou abrir aqui, né? Porque aí vocês veem. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou ter que desenhar essa carta usando essas formas com essa habilidade. Eu posso desenhar até 5 formas das que eu tenho, certo? Posso misturar como eu quiser. Posso inclusive não usar uma delas. Tipo, desenhar 5 de uma só. Posso desenhar menos formas. Isso aí, posso desenhar só 2 formas, 3 formas, né? Não importa. É bem livre nesse sentido. E a minha habilidade aqui, ó, ele permite que eu faça um desenho, ó, forma incompleta 5 vezes. Isso significa que eu posso pegar 5 formas minhas e deixar todas as 5 incompletas. Ou só 2 delas, ou só uma delas, ou nenhuma delas. Eu escolho, certo? Beleza, aí a pessoa vai fazer o desenho. Eu já fiz o desenho aqui, né, para agilizar o processo. E aí vou botar aqui só para vocês verem, ó. Esse aqui é o meu desenho, certo? Qual foi a minha ideia aqui, ó? Eu desenhei aqui um pedaço, né, usando minha forma incompleta. Aqui eu desenhei outro pedaço, e fiz esse formatinho aqui, né, meio que tem aqui nesse desenho. E aí usei essas 2 bolas para representar essas 2 laterais da minha mancha, porque tem formato meio circular, né? Beleza? Essa aí foi a minha ideia, aí eu fiz. Todo mundo vai fazer isso simultaneamente, certo? Não importa as pessoas verem esse desenho. Não tem problema nenhum as pessoas verem esse desenho nem saberem quem é o dono. Eu botei essa lista aqui, ó, porque toda carta tem uma orientação. Então significa que a orientação é assim, e não ao contrário, né? Beleza? Pronto. E aí, tô com essa minha cartinha, todo mundo vai fazer esse desenho, certo? Na fase de expressão, todo mundo fez o desenho, mas ninguém mostra essa carta para ninguém, certo? A carta de mancha fica escondida, ninguém vê isso. Então cada um fez um desenho, ó, esse jogador fez esse desenho aqui, usando as formas dele e as habilidades dele. Esse aqui fez isso aqui, usando as habilidades dele e a forma dele, certo? E aí cada um fez o seu desenho na fase de expressão. Depois da fase de expressão, vem a fase de associação. O que é que vai acontecer? A gente vai ter essas... Vou tirar essa carta daqui para não ocupar espaço. A gente vai ter as cartas aqui de desenho, certo? Dos jogadores. Deixa eu aqui assim. Ele usou essas formas.
Use essas. Beleza. Separei aqui e aí vou deixar aqui exposto as artes das pessoas, né? E aí o que é que vai acontecer? Cada um vai dar a sua arte, né, a sua carta de mancha para um jogador só, ele vai juntar todas, embaralhar, certo? Mas não só com elas. A coisa não pode ficar assim tão fácil, né? Deixa eu tirar isso aqui do caminho. E a gente inclui aqui cartas até a gente completar 8 cartas, certo? Para sempre ficar 8. Então aqui tem 3, falta mais 5. Então vou pegar aqui mais 5, 2, 3, 4, 5. E aí, dado isso aqui tudinho, ó, a gente embaralha. E aí, depois de embaralhado, você vai colocar essas 8 cartas nesses números aqui, ó, que vai de 1 a 8, para a gente poder fazer as votações, certo? Então, deixa eu embaralhar aqui. Ver se está tudo na mesma posição. Ok. Aí eu boto aqui, ó, as cartas de mancha na mesa. Para todo mundo ter acesso a elas, certo? Feito isso, opa, essa aqui ficou ao contrário. Foi a minha, né? Mas você já sabe. Feito isso, agora vai iniciar uma votação. Antes de iniciar a votação, isso é a fase de associação, certo? Na fase de associação, a gente vai primeiro colocar uma das nossas fichas, né, uma das nossas numerações aqui em cima. Esse vai ser o gabarito, isto é, a gente sabe que a minha carta é essa aqui, ó. Então eu vou colocar aqui um 2, ó. Mas eu boto sem ninguém ver. Essa é a resposta da minha carta. Todos os jogadores vão fazer a mesma coisa, certo? E aí a gente vai votar. Eles vão fazer lá as coisas e a gente vai votar. Então, vamos supor aqui, né? Eu olhando essa carta aqui pode ser... Tá mais parecida com essa, né? Então vamos lá botar aqui, ó, 8. Então a votação você bota aqui embaixo, certo? Para não misturar. E aqui vai ter a carta de resposta, já eu pego. E aí eu vou votar nessa outra carta. Essa outra carta pode ser essa daqui. Essa daqui. Acho que não é essa daqui não. Não deve ser essa daqui, né? E esse aqui é o número 3. Eu voto aqui, ó. E aí votei. Guardo isso aqui pra mim, certo? E os outros jogadores votam também. E também posicionam aqui. Eles fazem isso simultaneamente, né? Porque aqui eu só tenho uma pessoa e só tenho 2 mãos. Então deixa eu encontrar aqui a carta desse camarada. Esse aqui é o preto, sabe? Jogador preto. O jogador preto, ele tem a resposta dele aqui. E ele vai votar nos outros, certo? Então, ele vai votar assim. E ele vai votar assim. E o jogador vermelho vai também botar lá a resposta dele. E vai votar nos demais, né? E ele vai votar aqui. Cadê? Pronto. Votado. Aí vem a fase de pontuação, que é a última fase da rodada. Basicamente a gente vai verificar aqui quem acertou o quê e como as coisas aconteceram, certo? Aí, ó, qual é a resposta da minha carta? É a 2, né? Todo mundo já sabia. A gente vê quem acertou. Pronto, esse jogador aqui votou na 7, incorreta, né? Esse aqui votou na 2, correta. Aí eu ganho 1 ponto. Aí eu vou lá e demarco. Eu ganhei 1 ponto porque uma pessoa acertou minha carta, certo? A gente marca na ficha mesmo. No caso, no futuro, a ficha vai ter posição para essas coisas, né? Tipo, quantas pessoas acertaram e tal. Tudo na mesma ficha, para ficar mais tranquilo. Então eu posso devolver já a carta desse infeliz aqui, né? Ele acertou. Como ele acertou, eu vou demarcar aqui que ele acertou uma também, ó. Como é que eu sei que essa aqui é a ficha do jogador? Vejo pela cor, né? Eu marquei lá, esse aqui errou, então não marco nada lá. Pronto. Aí chegou a vez desse aqui. Opa, só uma pessoa votou. Eu botei 2 cartas aqui, foi. Eita, cadê o vermelho? O vermelho votou nele próprio, não, tá aqui. Pronto. Aí, ó. 8. A resposta era 8, ó. 8 eu acertei, esse aqui errou. Então ele ganha 1 ponto, porque acertaram ele. E eu acertei uma pessoa, um voto aqui, certo? Esse aqui devolve. Esse aqui devolve. Esse aqui devolve.
Isso aqui devolve. E aí vem a última carta. A resposta era 3. Eita. Os dois acertaram, certo? Os dois acertando, esse jogador ganha 2. E cada um deles vai ganhar 1. Beleza? Aí posso devolver aqui. Feito isso, a gente checa se alguém acertou todas as cartas na mesa. Isto é, se ele tem aqui 2 riscos, porque né, são 3 jogadores, tem 2 outras cartas na mesa. O único que fez isso fui eu, certo? Então eu ganho mais um ponto extra. Totalizando aqui 4 pontos na primeira rodada. Esse jogador aqui fez 2, porque um jogador acertou ele e ele acertou somente uma carta. E esse aqui fez 3, certo? Isso é a primeira rodada. O jogo tem 2 rodadas, certo? Qual é a diferença para a segunda rodada? Você vai usar o verso da folha, obviamente, né? Todas essas cartas vão sair, né? Você vai usar o seu segundo par de cartas, né? No caso aqui a gente escolheu isso aqui, ó. E a gente usa esse aqui porque a gente sempre usa o maior número, né, na primeira rodada e o menor número na segunda. Sendo que vai ter um detalhe, ó. Para se preparar para a segunda rodada, a gente tem duas formas aqui, certo? A gente devolve uma das duas para usar somente uma das duas. Então, no caso aqui, ó, acho que pra gente é melhor a forma redonda, né? Porque tem esse negócio meio redondo aqui. Então, eu devolvo essa, ó, e essa aqui vai sair do jogo. Então, vai ficar mais difícil, né, para as pessoas fazerem os desenhos na segunda rodada, porque vai ter menos opções e a carta da habilidade vai ser mais fraca, né? Porque quanto menor, mais fraco, né, vai ficar mais difícil. Beleza? E aí vai ser feita a mesma coisa, no mesmo esqueminha, só que usando apenas uma forma e usando a habilidade mais baixa, né? Mas vai, no caso aqui, vão entrar somente 3 formas, aí vai ficar muito mais apertada as escolhas, né? Digamos que ficou isso aqui. E aí os valores vão importar muito mais, porque com somente essas 3 formas, talvez só uma delas lhe ajude mesmo, né? E aí você tem que pegar ela, e se você jogou uma carta muito elevada, né, você não vai conseguir. E depois de fazer isso, né, a gente vai desenhar com somente uma forma, mas podendo ainda desenhar 5 vezes ela, não tem, isso aí não muda, né? E aí a gente vai depois associar as imagens, ganhar os pontos, juntar os pontos, né, da primeira rodada com a segunda rodada, né, que vai ser na mesma ideia, e ver quem fez mais. Em caso de empate, ganha quem fez mais pontos na última rodada, na segunda rodada. Ainda pode permanecer empatado, certo? E aí, se permanecer empatado, você dá a vitória para o jogador que usou a carta de menor número geral, certo? Então, supondo aí, né, eu escolhi 14, 21, digamos que eu empatei com esse camarada aqui, que ele tem a 15 e a 1. Ele vai ganhar, certo? Se eu empatei também na pontuação da segunda rodada. Se eu conseguir mais pontos do que ele na segunda rodada, eu venço, né? Se não, ele ganha no segundo critério de desempate, que é um desempate sem risco de dar empate de novo, porque só existe uma carta de cada número, né? Então não tem como deixar empatado. Beleza? É isso, Alters. Espero que tenham gostado. O jogo está em busca de editoras, então se você acha que alguma editora vai gostar, aí você pode recomendar esse vídeo para ela, ou falar comigo, né, para eu encaminhar o vídeo para ela. E é isso aí. Valeu, a ideia é que nos próximos vídeos eu faça a explicação também de Renutsen e de Pitaco, certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.